Boa noite, professor Arthur, tudo bem com você? Eu me chamo Luiz Carlos, sou aqui do curso de especialização em ensino de matemática do Polo de Poeiras. Venho através deste vídeo gravar para você a segunda chamada da disciplina escrita e produção textual, né, visto que devido a um problema pessoal não pude estar realizando presencialmente a primeira chamada, né, e através desse vídeo eu venho aqui gravar para você a segunda chamada, né, visto que nós temos que fazer um resumo científico também, e através desse resumo científico ser feito através de um dos textos da biblioteca referente a essa disciplina, certo? Disciplina de escrita e produção textual, certo? E através disso fazer minha apresentação aqui para você. O texto que eu escolhi na biblioteca, ele foi o texto relacionado à introdução à escrita acadêmica, tá? Eu escolhi esse texto para fazer uma breve apresentação aqui para você. Nós teríamos que escolher o texto, né? Escolher o texto e também, através dele, escolher um dos capítulos, né? E eu escolhi aqui para esse momento a unidade 3 do livro, né? Que eu falo das normas técnicas para apresentação de trabalhos, né? Trabalhos acadêmicos, enfim, né? Certo? E então a gente vai aqui um pouco mostrar para você o que eu fiz nesse meu resumo, certo? O trabalho, né? Ele tinha uns processos, né? Então a unidade 3 ele fala das normas técnicas para apresentação, né, de trabalhos, certo? Em relação à introdução do meu trabalho, dessa minha pesquisa, o tema central dessa minha pesquisa, ela vai abordar um pouco as diretrizes, né, para a elaboração de trabalho científico, né, em relação também, claro, segundo, né, a Associação Brasileira de Normas, né, a ABNT, também o Manual de Diretrizes Técnicas da UFSM, certo? E, claro, né, com base nos estudos de Lazarim e Campos, né? Em relação a isso, certo? A problematização ela vai focar na necessidade da padronização e clareza na apresentação dos trabalhos, certo? E é fundamental também e de extrema importância, né, claro, que os trabalhos acadêmicos eles sigam normas estruturadas, né, para que a gente consiga manter uma comunicação boa entre os pesquisadores que fazem, né, essa leitura do trabalho, certo? Então, a introdução do meu trabalho, ela vem falar um pouco sobre a importância dos artigos científicos, né, de todos os trabalhos seguirem realmente as normas, né, que segundo a BNT e também segundo a UFSM, né, que está lá no material também, certo? Em relação ao objetivo do meu trabalho, né, eu queria, como objetivo, ele tem o que? Um pouco analisar um pouco, né, e aplicar, claro, analisar e aplicar as diretrizes da ABNT, né, para, claro, a elaboração de resumos científicos, né, com foco aonde? Numa estruturação e formatação adequada do meu trabalho, né. É aí que eu vou buscar também discutir essa relevância dessa normatização na produção acadêmica, né. Assim, a gente vai promovendo, né, essa padronização, né, que como um fator, digamos assim, essencial para que esse trabalho, para a disseminação do conhecimento científico. Então, nosso trabalho ele tem como esse objetivo, né, analisar e aplicar também as normas e as diretrizes da BNT, justamente para essa elaboração de resumos de trabalhos científicos, certo? Então, o objetivo do meu trabalho ele vem focado dentro dessa abordagem, dessa temática, já que nós estamos trabalhando em relação à escrita e à produção acadêmica, certo? Depois, logo após, né, ao objetivo, nós temos um pouco da metodologia, né, onde nós trabalhamos um pouco de como vai se dar a metodologia através desse resumo, certo? No caso da minha pesquisa, eu utilizei uma abordagem mais qualitativa, né, em relação para trabalhar esse material, baseado em uma análise, né, com foco aonde? Justamente, né, nas normas de formatação de resumos. No caso aqui, que esse caso aqui do resumo, né? Então, a gente trabalhando disso, né, através disso, foram analisados os trabalhos acadêmicos, né, que seguem as diretrizes da ABNT e da UFSM, claro, né, que o estudo também ele fez o uso da revisão, né, literária nos trabalhos de Campos 2015 e também no Lazarim, né, onde o objetivo do trabalho, né, o resumo, ele pede então, muito bem que a gente trate um pouco sobre Campos e Lazarim, né, que tratam da importância da padronização na apresentação de trabalhos acadêmicos. Tá? Então, a nossa metodologia do nosso trabalho, o nosso resumo, ele faz justamente essa pesquisa, essa abordagem, né,
com essa análise com foco justamente nessas normas, né, técnicas da formatação dos resumos, certo? Então, a metodologia do trabalho, ela vem também com alguns pontos importantes que tratam a ser, que passam a ser importantes, claro, quando se trata de trabalhos acadêmicos, né, na escrita. Nós temos aqui, até dividir a metodologia em 3.1, né, em que eu chamo de diretriz de Associação Nacional de Normas Técnicas, da ABNT, né, e eu vou falar de 3.1.1, que são os elementos da estrutura física de um trabalho, certo? E conforme essas diretrizes da ABNT, né, o resumo científico ele deve conter alguns pontos importantes, que seria o que? Parágrafos, né, ou seja, o parágrafo ele vai exigir o que ali? Um texto justificado, né, com espaçamento entre linhas de 1,5, né, sem recuo de parágrafo. O tamanho do texto, né, ele também vai tratar do tamanho do texto. O resumo ele deve ter entre, o resumo no caso, né, ele deve ter entre 150 a 250 linhas, aliás, palavras, perdão, né, respeitando o mínimo de 25 linhas, né, que seja solicitado conforme as regras. Né, e também ele deve conter palavras-chave, né, de 3 a 5 palavras-chave é o que um resumo de um trabalho ele pede ali para serem inseridas, né, separadas também por ponto e finalizadas por ponto, certo? E em relação ao 3.1.2, né, que eu fiz aqui uma divisão, ele trata um pouco da formatação de trabalhos, né, acadêmicos em relação às diretrizes das normas da ABNT, né. Ele vai trabalhar da formatação na fonte, ele quer a fonte Arial ou Times New Roman, né, no tamanho 12, padrão ali, né, de trabalhos acadêmicos, ou enfim, resumos. As margens superior e inferior a 3, né, e a esquerda e a direita de 2,5, 2,5 a 3 ali também, né, é assim que ele prefere, tá, que é assim de acordo com as regras, com as normas. Espaçamento 1,5 entre linhas, né, e 6 de espaçamento após cada parágrafo, né, PT ali, certo? E também temos o alinhamento, onde o texto deve ser justificado sem recuo de início de parágrafo, né, ou seja, mantendo ali de fato o que as normas pedem. As referências devem seguir o estilo ABNT, né? Então, quando fossem inseridas as normas, essas referências, as referências devem seguir de fato a ABNT, certo? Então, isso é um pouco do que compõe o trabalho relacionado à metodologia do meu trabalho, onde ela foi dividida ali em elementos da estrutura física e também a formatação do trabalho, como ele deve ser, como ele é exigido segundo as normas da ABNT, certo? Em relação aos resultados obtidos, né, os resultados obtidos nessa aplicação esperados, né, dessas normas técnicas e a aplicação dessas normas, elas incluem uma padronização, né, digamos assim, da estrutura dos trabalhos acadêmicos, certo? Ou seja, ele vai facilitar um pouco ali a compreensão e a disseminação das pesquisas científicas, né? Ou seja, a correta formatação dos resumos, seguindo as diretrizes da ABNT, né? Enfim, ele vai promover o que? Uma maior uniformidade, né? E assim ele vai facilitar a avaliação por comitê científico e leitores em geral, né? Então, quando você faz um trabalho muito bem feito, seguindo ali as normas de escrita em parágrafo, enfim, né, formatação, que segue as normas da ABNT, isso faz com que o trabalho ele seja bem escrito e, claro, facilite a leitura de quem vai, dos leitores que vão ler, né, o seu trabalho. E isso faz com que também, até para comitês de artigos, né, comitês científicos, né, isso quando você tem uma boa escrita, uma boa leitura, uma boa escrita de fato, então isso contribui muito. Então, os resultados obtidos e esperados, né, ele tem como esse objetivo, certo? E em relação também às considerações finais, em relação a isso, a normatização, quando ela segue as diretrizes da ABNT e também da UFSM, né, é essencial o quê? Para garantir a qualidade e a clareza dos trabalhos acadêmicos, certo? Então, essa padronização na apresentação de resumos científicos, ela vai contribuir para uma melhoria na comunicação entre os pesquisadores, né, e para a disseminação efetiva do conhecimento. Então, tudo isso vai ter ali uma contribuiçãozinha, certo? E a partir disso que a gente conclui que seguir as normas técnicas, ela é um ponto crucial, de fato, para garantir o quê? A integridade e a eficácia dos trabalhos acadêmicos apresentados em congressos e publicações científicas, né? Então, reforçando para encerrar aqui o nosso momento,
trabalhos acadêmicos, seguir as normas da ABNT e todas as normas que regem um trabalho científico, um trabalho acadêmico, um resumo. É essencial para que você tenha bons apresentações, tanto para quem vai ler e também em relação a congressos e publicações científicas. Isso é muito importante, tá certo? Então essa é a minha apresentação. Tenha uma boa noite, um bom dia, fique com Deus e até a próxima.